Olá pessoal, essa semana a gente chega nas Parashiot de Tazria e de Metzorah, e uma reação bastante comum quando a gente lê o texto é uma reação de um pouco de estranhamento, né? Porque a Torá começa a descrever o que a gente chama em hebraico de negaim. Negaim são manchas, né? Afecções da pele, às vezes traduzido erroneamente por lepra. Por que eu digo erroneamente? Porque não é uma doença médica comum, tá? Não é nenhuma doença médica que a gente conheça hoje em dia. E quando a gente começa a ler a Torá falar sobre isso, surge já uma pergunta, né, central. O que está acontecendo aqui? O que está sendo descrito? Será que é um texto da Torá sobre medicina? Sobre como curar? Né? Será que é um texto sobre punição? Ou será que é algo completamente diferente? Bom, então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Já os nossos sábios perceberam que existe uma estrutura bem específica nos tipos de afecção da pele, na verdade não só da pele, que o texto fala. Então no Midrash aparece a seguinte ideia, que Deus não atinge a pessoa diretamente. Primeiro ele envia um sinal na casa da pessoa, e é um dos sinais que aparece na porção dessa semana, né? Dependendo como fosse, a casa da pessoa ficava com essa afecção, vou chamar assim, e precisava ser destruída. Se a pessoa não desperta, o sinal ia para a roupa. Podia pegar na roupa ou em um objeto da pessoa. E o objeto tinha que ser curado. E só por último é que podia eventualmente chegar ao corpo. Então, os sábios do Midrash já dizem para nós que existe aqui um sistema progressivo de advertência. Mas aí já tem um ponto também para a gente falar. Porque quando eu abro a Torá e leio, na verdade a ordem é invertida a essa que eu acabei de falar. Primeiro a Torá fala das aflições que pegam no corpo, depois ela fala das roupas e só depois ela fala das casas. Na ordem diferente que os sábios falaram no Midrash, entendeu? Na ordem oposta. E isso não é só um detalhe técnico, é um problema interpretativo. Né? Porque se eu entender a lição dos sábios, tá, pega na casa, depois vai pra roupa, depois vai pro corpo, ok, entendi a progressão. Mas a Torá está falando na ordem totalmente oposta. Então, como é que se explica o que está acontecendo aqui? A gente precisa entender o que são de fato essas negaim, essas manchas. Então eu vou trazer o Maimônides, que é um dos legisladores que mais se debruçou sobre isso. Inclusive ele tem leis sobre impureza, sobre pureza, tá? E ele mesmo, por mais que ele não fosse um cara muito dado a crer no místico, né? Ele fala que não estamos lidando com fenômenos naturais. Ele diz que essas manifestações que estão aparecendo no texto não seguem as leis da biologia, por exemplo. Ele fala que elas só existiam num contexto muito específico. A Torá está falando apenas de quando o povo de Israel vivia na terra de Israel, no momento que a Shekhinah, a presença divina, estava presente, e, portanto, eles estavam ali com um nível espiritual elevado, né? Inclusive com acesso à profecia, que a gente sabe que depois o judaísmo acredita que a profecia terminou, né? Então o próprio Maimônides fala, ó, essas negaim não são doenças. Lembra que o Maimônides era médico, né? Ele está falando, não é nenhuma doença que você pode vir para mim pedir uma cura. Tá? Essas doenças são um momento especial da história e a função delas é que elas são uma linguagem. Elas são um sistema de comunicação divina. E aí aqui eu acho que entra um paralelo muito bacana, muito importante, trazido pelo Talmud, no Tratado de Menachot, 43b, que ele fala o seguinte: se a gente tiver disposição, vamos chamar assim, a gente consegue fazer com que todas as áreas da minha vida estejam ligadas com a espiritualidade. Eu posso ter a espiritualidade no meu corpo, e aí o Talmud fala de partes, a minha cabeça pode estar ligada com a espiritualidade, os meus braços e as minhas mãos, né? Os meus pés, eu posso fazer o meu corpo se tornar algo conectado à espiritualidade. Por exemplo, quando eu uso os braços e as mãos para ajudar o próximo, quando eu uso meus pés para ir para um lugar de santidade, quando eu uso minha boca para falar coisas boas, né? Eu posso fazer o meu corpo estar ligado, eu posso fazer a minha roupa estar ligada com a espiritualidade, e eu posso fazer a minha casa ser um lugar espiritual, né? Por exemplo, no judaísmo vocês têm roupas específicas que você usa, religiosas, né? Você tem, por exemplo, tzitzit, os fios que você põe na roupa, você põe o talit, um chale ritual, você usa kippah, né? Na casa você põe a mezuzá no batente. Ou seja, você pode ter a mente e o coração, o corpo e o espaço de vida, e os teus objetos e as tuas roupas, todos envolvidos por uma estrutura de santidade.
todos eles ligados à espiritualidade. Por que eu estou mencionando isso? Perceba a simetria. São as mesmas 3 camadas que aparecem nas Negaim da Torá. O corpo, a roupa e a casa. Né? Então o Talmud está usando a mesma lógica. Isso não é coincidência. Óbvio que os sábios do Talmud conheciam essa passagem da Torá. Então isso está indicando para nós que essas Negaim atuam exatamente na mesma esfera onde a vida espiritual se expressa. Então, o que a Kabbalah explica? Quando existe uma falha espiritual, ela vai se manifestar na camada correspondente. Se eu cometer uma falha, ou se tiver uma falha espiritual no meu ambiente, aparecia uma Negaim na casa, entendeu? Uma nega no singular na casa. Se eu tiver uma falha na forma como eu me apresento ao mundo, por exemplo, né, nos meus objetos, no que fica visível aos outros, aparecia uma nega na roupa. E se ela fosse de um nível mais profundo, na minha mente, nas minhas emoções, talvez eu tenha uma falha na minha identidade, ela aparecia no corpo. Então, aqui vem uma inversão importante, veja. A gente tende a pensar que o corpo é o último estágio, né? Como a gente falou, os próprios sábios disseram isso. Parece que é o estágio mais grave, mas a Torá começa falando por ele. Por quê? Porque, na verdade, nem todo nega é punição. Na verdade, o que a gente está falando é que não é uma punição, é uma advertência. Então eu tenho níveis de advertência, e aí a ideia é, às vezes Deus quer advertir levemente, pega na casa, depois na roupa, depois na pessoa. Mas às vezes Deus quer advertir imediatamente, então ele já vai direto para o corpo. E mais do que um sinal de advertência imediata, é um sinal de proximidade. A Kabbalah vai dizer que quando a nega aparece no corpo, isso indica que Deus não está esperando. Ele não está querendo usar todo o processo para te alertar. Deus está intervindo rapidamente, já dando assim o sinal mais próximo de você, para que você acorde e antes que você se perca completamente. Então, de novo, não é uma questão de punição, percebe? Não é uma questão de rejeição. É justamente um cuidado divino, um zelo divino com você. E isso vai conectar com um princípio mais amplo que a gente tem na Kabbalah. A ideia de que Hashem tochiach et asher yehav. Deus repreende aquele que ele ama. Quando Deus se preocupa com alguém, justamente aí que ele chama a atenção da pessoa. Na verdade, a gente não precisava falar só de Deus. A dinâmica humana é assim, né? Você já deve ter ouvido falar. Às vezes, muito pior do que, por exemplo, a raiva, é a indiferença. Quando você tem raiva de alguma coisa, ou quando você fica bravo com alguém, ainda é um sinal de amor. Um pai que fica bravo com algo que o filho fez. Às vezes é por amor, né? Por cuidado com o filho. Às vezes não, mas pode ser. Agora, quando o pai é indiferente, aí já não tem nada. Não tem nem amor, nem nenhum sentimento, né? Bom, e aí entendido um pouquinho dessa questão da nega, eu quero expandir a questão. Levantar uma questão ainda mais difícil. E talvez mais existencial, quase que filosófica. Que é a famosa pergunta, por que as pessoas boas sofrem? Né? Todo mundo conhece casos desse tipo. Para mim chega várias vezes perguntas assim, uma criança que morreu, tragicamente às vezes, né? E a gente tem essa ideia certa de uma criança inocente, né? Não fez nada. Por que essa criança morreu? Por que pessoas que parecem super boas, fazendo as coisas certinhas, às vezes passam vidas tão difíceis, né? E aqui sempre um problema, né? Surgem aquelas explicações religiosas simplistas. Ela morreu por causa disso. Ela morreu por causa daquilo. Mas a verdade é que quando a gente começa a ver, essas coisas não se sustentam, né? Tradicionalmente, eu falei que a questão é existencial, é filosófica. Essa questão aparece já no livro de Jó, né? Não vou contar, claro, aqui a história inteira, mas uma parte delas pra gente acompanhar. Jó era um homem justo. E mesmo assim ele perde tudo, né? Ele perde riqueza, ele perde filhos, ele perde a saúde. E os amigos do Jó insistem, né? Eles são aquela voz, talvez da popular, que diz assim, não, se você sofreu, é porque você deve ter pecado. Não existe algo fora disso, né? A gente sabe que é assim que funciona a vida. E o Jó rejeita isso. Ele fala, não, eu tenho certeza que eu não pequei. Eu lembro aqui, eu falo, eu vejo minha vida e não pequei. E aí surge um cara chamado Elihu, trazendo uma outra abordagem. Ele fala o seguinte, não tem dúvida que Deus age com justiça, tá? Mas às vezes a justiça divina não está limitada à compreensão humana. E esse ensinamento do Elihu, aliás, é muito interessante, porque ele gera uma reviravolta
entre os comentaristas. Tem comentaristas que falam assim, o Elihu está correto, o que ele está falando está certo, né? Outros comentaristas falam, não, está totalmente errado, o Elihu é praticamente um herege. Mas enfim, eu não vou entrar nesse debate. O ponto é que, segundo o Elihu, e a Kabbalah vai falar que está correta essa visão, como aliás o Maimônides também vai falar, às vezes não existe uma explicação simples para as coisas, né? O próprio texto de Jó, na verdade, sugere uma possibilidade do que está acontecendo. Que o Jó, ele não está sendo punido por nada de errado. Segundo o Jó, pelo menos numa das leituras, você começa a entender que talvez fosse um teste, né? É um teste que foi feito entre Deus, inclusive, e o opositor, o Satã, para verificar se o Jó era mesmo aquele homem. Se ele ia ser mesmo aquele homem, sem tudo aquilo que sustentava a sua identidade. Então, isso muda totalmente a leitura do sofrimento, né? Percebe? Quando eu vou para essa linha de raciocínio, para um livro como o Jó, para as perguntas que nós estamos fazendo aqui, a gente começa a ver que nem tudo é castigo. Aliás, a Kabbalah não acredita muito nessa coisa, né? Daquela visão bem religiosa. Ah, eu fiz algo errado, eu vou ser castigado. Ah, eu fiz algo errado, eu vou ser punido. Nem tudo que acontece na minha vida é consequência direta de um ato. Tá? Às vezes eu não vou entender. Assim, tudo tem uma resposta, sim. Tudo tem uma lógica, está seguindo uma lógica, ainda que divina, mas pode ser que eu não entenda do ponto de vista humano. Então aqui a gente volta para a porção de Tazria Metzorah. O Midrash diz para nós que Deus não só envia sinais, né? É mais do que isso. O Midrash diz que a pessoa deve fazer algo por meio desses sinais, né? Quando a pessoa recebe sinais divinos... Ai, desculpa, meu nariz estava incomodando ao longo do vídeo inteiro. A rinite atacada, finalmente espirrei. O Midrash ensina que quando a gente recebe um sinal divino, a gente tem que usar isso para examinar os meus atos, aumentar, por exemplo, a minha caridade, me tornar uma pessoa mais bondosa, aumentar o meu estudo de Torá. Se você quiser falar, aumentar Hesed mesmo, né? Essa Sefirá que é ligada com a bondade. E não por culpa, tá? A Kabbalah rejeita essa ideia de eu estou culpado, eu estou errado. Não, para eu tentar me alinhar, a gente vê esses sinais como um sinal de, eu saí um pouco da linha, eu me desconectei, eu estou pouco sintonizado. Eu quero voltar a me alinhar. Então aqui entra uma ideia, aliás, muito profunda de um sábio chamado Beit Avraham, que ele está comentando o Salmo 51, um salmo de Davi, em que ele fala o seguinte: não me afaste de ti e não retire de mim o teu espírito. Então Davi falando com Deus. Não me afaste de ti e não retire de mim o teu espírito. Quando a gente lê no literal, parece que são duas coisas, né? Eu não quero me afastar de você, Deus, e não quero que você tire o seu espírito de mim. Mas esse comentarista que eu falei, o Beit Avraham, ele fala que essas duas coisas são uma só. Tá? Afastar-se de Deus é perder o Espírito de Deus que repousa sobre nós, e vice-versa. Se o Espírito de Deus sai de nós, a gente está afastado de Deus. Então, o Beit Avraham fala assim: se Deus se afasta e a pessoa não percebe, isso é o pior estado possível do ponto de vista da Kabbalah. É aquilo que eu falava, é a indiferença. Deus me abandonou e eu nem percebi, de tão desconectado que eu tô. Agora, se pelo menos algo acontece quando Deus se afasta, por mais que seja doloroso, é bom que aconteceu porque é um sinal de que alguma coisa... Ou seja, eu senti o baque, né? Tá dando para entender? Fazendo um paralelo com a medicina, que nem a febre, né? Não é gostoso ter febre. Nosso corpo fica meio mal. Mas é ótimo saber que temos febre porque é sinal de que alguma coisa está acontecendo no corpo, né? Então, assim, se algo acontece, se algo dói, se algo rompe a normalidade, a Kabbalah diz que a gente deveria ficar atento. Esse pode ser justamente o sinal de que Deus está chamando a gente, Deus está dando um alerta para nós. Então isso tudo vai resolver a questão inicial que eu coloquei. Por que a Torá começa falando das aflições do corpo? Porque quando a mensagem precisa ser clara, quando, digamos, Deus não tem tempo a perder para ficar te alertando sutilmente, delicadamente, ele vai direto onde mais importa. A mensagem aparece onde não pode ser ignorada, entendeu? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a gente não tem mais essas negaim de que a Torá está falando. Mas isso não significa que Deus parou de falar com a gente. Isso não significa que Deus não continua dando seus avisos. Só significa que a linguagem mudou.
né? Então, a gente tem negaim modernas, que não pegam mais na nossa casa, na nossa roupa, na nossa pele. Quais que são essas negaim modernas? Situações inesperadas na nossa vida. Elas têm que ser esse alerta para nós. Opa, por que aconteceu isso? Tá? Crises pelas quais a gente passa. Rupturas que a gente vive. Tudo isso pode, e eu diria que talvez deve, ser entendido como um chamado à distância de Deus, né? Talvez é a antigamente o que seria a nega da casa. É aquela mais distante, o começo de um aviso divino de que tem algo acontecendo. Aliás, eu estou lembrando aqui para encerrar o vídeo, que aparece um versículo que fala: e Deus chamou a Moisés e falou com ele. Né? Veja, chamar é uma coisa, falar é outra. Os sábios da Kabbalah dizem que chamar é indireto, né? Eu dou um aviso. Falar é direto. Por exemplo, chamar, eu penso assim, é que nem você tocar um sinal de que alguma coisa. Toca um alarme. Toca o alarme do recreio. Ninguém falou com você, mas você sabe que chegou o horário de alguma coisa, né? O alarme de uma ambulância, a sirene de uma ambulância. Mas falar é direto. Por que o versículo então diz que Deus chamou a Moisés e falou com Moisés? Porque às vezes Deus não fala claramente conosco, mas ele chama. Tá? E a gente tem que aprender a fazer essa distinção. Às vezes a gente fica perdido esperando que Deus fale, mas é difícil Deus falar. Exige um monte de questões aí, inclusive físicas e metafísicas para acontecer. A gente não precisa esperar uma fala direta de Deus, a gente pode esperar o chamado, percebe? E aí o que eu falei, a gente tem chamados modernos que nos alertam. Então a pergunta que a porção de Tazria e Metzorah colocam é: o que está sendo pedido de mim agora que algo ocorreu? Ocorreu alguma coisa na minha vida, o que eu vou ler disso para trabalhar sobre mim? Né? E a ideia cabalística é não que isso aí seja uma punição. Eu vou olhar para trás e achar o que eu fiz errado, certamente eu estou sendo punido. Pensar um pouco maior do que isso. Né? Pensar que esse sofrimento que está vindo talvez não seja a ausência total de Deus, mas uma forma um pouco mais difícil justamente da presença divina, querendo me dizer alguma coisa. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.